Amém, amém, irmãos. Saudamos a todos com a graça de Jesus. Amém? Irmãos, eu queria convidá-los, diferente da outras vezes, que todos se colocassem de pé nesse momento. Ao que, até onde eu sei, parece que não vamos ter ministério infantil hoje, né? Mas pelo nosso público, acho que dá para a gente poder fazer o trabalho aqui de maneira que não venha ter a necessidade, né, de chamar a atenção de ninguém quanto a isso, certo? Nossas crianças de hoje já são bem grandinhas, mas no próximo final de semana nós estaremos providenciando, sim, saber quem está com a incumbência de cuidar do culto infantil, certo? Mas eu queria orar com os irmãos nessa noite, iniciando esse momento de ministração, rogando dos céus, como bem já foi hoje colocado aqui pelo louvor, a necessidade de nós estarmos prontos e abertos para ouvirmos do Senhor. Nessa noite, irmãos, eu quero pensar com a igreja de Deus, quero refletir com os irmãos uma temática pouco usada nos dias atuais. Hoje nós vamos tratar de pecado, vamos falar sobre pecado, sobre o trato, conceito, consequências de uma vida de pecado, o que acontece, os riscos que corremos quando nos tornamos insensíveis ao Espírito Santo de Deus, que tem a incumbência e o papel de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Oremos ao Senhor. Paizinho querido, nós te agradecemos, Deus, por esse momento, quando nós estamos reunidos como igreja do Senhor, para nessa noite recebermos de Deus aquilo que Ele tem a nos dizer. Nós te louvamos, nós bendizemos o seu excelso nome. E agora, Deus, rogamos por cada vida que está presente no culto e também aqueles que estão nos acompanhando via mídia social. Que o Senhor mesmo fale aos nossos corações, nos orientando, nos falando e tratando de nós conforme a sua vontade santa. Nós oramos, Deus, agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis sentar, amados de Deus. Como eu iniciei falando, é um tema pouco difundido nos dias de hoje. E por vezes eu fico pensando, por que falamos pouco sobre isso? Porque os púlpitos não falam mais como outrora a respeito dessa temática. E aí nós vamos pensando sobre isso e somos levados a concluir que, de certo modo, não é um tema muito elegante de se dizer ou de se tratar, porque vivemos em uma comunidade, em um momento, em uma época onde não se preza pela disciplina, não se preza pelo confronto, pela busca de um alinhamento sobre santidade, sobre vida com Deus, vida em Deus, vida de intimidade com Deus. Falar sobre pecado, irmãos, espanta. Falar sobre disciplina, falar sobre normas, falar sobre a orientação bíblica e de Deus, a respeito de como nós, homens e mulheres de Deus, família de Deus, marido de Deus, esposas de Deus, filhos de Deus, irmãos de Deus, devam se comportar. Porque isso, de certo modo, confronta ou vem contra tudo aquilo que é professado pelo mundo. E diante disso nos vem a pergunta: a quem devemos agradar?
A Deus ou aos homens? A quem devemos agradar? A Deus ou aos homens? Falar sobre pecado espanta. Mas quando o pecado atinge a vida da igreja, quando o pecado atinge a vida da pessoa em suas consequências, é doloroso, é doído, é triste, entristece o coração de Deus. Por isso eu quero, nessa noite, pensar por um breve momento com os irmãos sobre o conceito bíblico de pecado. Sobre o que a Bíblia diz sobre pecado. Quando eu peco, por que não devo pecar? Por que devo ter uma vida de santidade? Muitos são, amados de Deus, os conceitos que nós podemos nos deparar com a leitura da palavra de Deus. Muitos são que talvez não nos restasse tempo para, no momento da mensagem, tratar sobre isso. Daí a necessidade de fazermos seleção ou selecionar temas esses que devêssemos pensar nesse momento. E diante desse desafio, eu inicialmente gostaria de estar destacando 2 preceitos ou 2 conceitos básicos nessa direção. Dizendo aos irmãos de que o pecado, biblicamente falando, ou no contexto do qual aceitamos biblicamente, ele vem com o termo rompimento. Pecar é romper. O pecado é o rompimento de um relacionamento pessoal com Deus. Só é rompido, irmãos, aquilo que um dia foi unido. E quando eu paro para pensar no pecado, sobre a ótica conceitual de ser um rompimento, a pergunta que me salta, irmãos, estivemos de fato e de verdade, em algum momento, unidos de verdade com Cristo? Quando nos deparamos com a realidade e com a situação de que, ao que me parece, não se sente mais quando se peca, não há mais tremor, não há mais um sentimento, de tristeza quando se peca. Irmãos, eu espero, e como eu espero, irmão, de que esse sentimento ou essa percepção fosse minha apenas. Como eu torço para que talvez fosse apenas uma conclusão de minha reflexão, e uma conclusão errônea daquilo que seria o sentimento da cristandade ou da igreja de Jesus no mundo como um todo, irmãos. Como líder, como pastor, por lidar com gente, conversar com pessoas, por tratar sobre pecado com as pessoas, irmãos, o que me salta, o que me aparece ou o que me apresenta é isso. Chegando à conclusão de pensar, será que de fato esse rompimento existe? Sobre a ótica de não haver em outro momento uma ligação. E a pergunta, a reflexão que eu trago nessa noite, para nós todos como igreja pensarmos estamos nós ligados de fato com Cristo? A ponto de que o pecado, uma vez operado em mim ou por mim, gere essa tristeza do rompimento de um relacionamento pessoal com Deus. Ao mesmo tempo, irmãos, pergunto a nós como está hoje o nosso relacionamento pessoal com Deus. Você não pode sair daqui hoje sem pensar nisso. Você não pode sair daqui hoje sem pensar em como está o seu relacionamento pessoal com Deus. E saber se em dado momento, em pecando, haverá esse rompimento, irmãos. Porque a minha suspeita, a minha teoria é de que esse rompimento não é identificado, porque nunca houve essa
união. Espero que os irmãos estejam comigo, me entendendo. Aquilo que hoje eu procuro, após minhas reflexões, pensar e apresentar à igreja de Deus. Então, o primeiro aspecto conceitual de pecado, ou a consequência dele na vida de um cristão, na vida de um crente, é o rompimento de um relacionamento pessoal com Deus. O segundo conceito que eu quero trazer nessa noite, irmãos, ele envolve o termo traição. Pecar é trair Deus. Quando eu peco, eu estou traindo Deus, no que diz respeito à aliança que um dia eu fiz com Ele. Há uma aliança que um dia Ele fez comigo, e não é aliança qualquer, amado de Deus, é uma aliança de sangue. Ele entregou seu próprio filho, inocente, chamado de Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele entrega esse Cordeiro para morrer a minha morte, para morrer em meu lugar, para levar sobre os seus ombros os meus pecados. E interessante que a Bíblia vai dizer que Ele é a propiciação não só pelos pecados que eu já cometi, mas até mesmo por aqueles que eu venha a cometer. 1 de João 2:1, Ele é a propiciação não só pelos os pecados que nós já cometemos, mas pecados que porventura nós venhamos cometer. Quer dizer, o plano já está posto, o plano salvífico, o plano da aliança de Deus com a humanidade, ele já foi elaborado, ele já foi apresentado. Já compreendemos dele, já tomamos posse dele, já vivemos nele. Irmãos, não traia o Senhor. Não traia o Senhor. Não dê espaço para o pecado em nossas vidas. Porque quando pecamos, estamos traindo Deus. Estamos rompendo um relacionamento com Ele. Algo que também faz parte de nosso esquecimento ou de nossa falta, irmãos, ou da humanidade como um todo, é a consciência humana de pecado. Ser consciente do pecado. Quando eu fui novo convertido, pastor Joel, seja bem-vindo, esposa, o conceito mais elementar que a minha discipuladora apresentou a mim é de que pecado é pedra no sapato. Pecado é pedra no sapato. Alguém consegue andar com a pedra no calçado? Você anda, mas anda como? Coxo, caxingando e não vai longe. Logo você para, retira a pedra para continuar o caminho. Por isso, nessa noite você é desafiado a tirar a pedra. Se tem pedra no sapato da vida, se tem pedra impedindo o seu caminhar, irmãos, trata disso, apresente isso diante de Deus. Se é o pecado contra alguém, vá até essa pessoa. A Bíblia em Tiago vai dizer: confessai os vossos pecados uns aos outros. Tem alguma coisa para ser resolvida, irmão? Resolva. Consciência de pecado. Pecou, o Espírito Santo de Deus vai acusar. É o papel dele. Nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Nos tornamos, irmãos, mais conscientes de nossa pecaminosidade quando estamos na presença de Deus. Eu me torno, eu ser humano, eu pastor Ney, eu pessoa gente, eu pessoa crente,
me torno mais consciente. Não falei agora há pouco que o grande problema é a falta de consciência do pecado? Por que que ela hoje está em falta? Porque falta também presença. Falei no domingo retrasado sobre isso aqui. Aonde falta a presença de Deus, não se vai haver sensibilidade espiritual para identificar aonde pecamos, aonde erramos, e não faremos o caminho de volta, o caminho do conserto, o caminho do ajuste, o caminho de restauração de um relacionamento pessoal com Deus. Daí, irmãos, a necessidade de estarmos buscando a presença do Deus Santo. Grande problema dos dias atuais está na presença de Deus, que é um Deus santo. Está na presença de um Deus que é santo. Aí precisamos pensar o que nos impede de estar na presença de Deus. Consequentemente, o que nos impede de poder identificar quando erramos, quando pecamos. O que nos impede de entender que a nossa atitude em dado momento de nossa vida é uma atitude, um posicionamento pecaminoso que vai nos distanciar de Deus, quebrar nosso relacionamento pessoal com Ele e nos fazer diante dEle traidores do Deus Santo. Um grande desafio para a igreja, para a liderança, para cada um de nós de modo individual, irmãos, é compreender, é entendermos e chegarmos e termos condições de responder a esses questionamentos que hoje eu introduzo a minha fala, dizendo aos irmãos. Diante do exposto, diante de tudo isso que por vezes ouvimos em gabinete, em conversa com alguns irmãos que estão nessa circunstância, é de que a presença de Deus, ela é impedida de ser experimentada por muitos irmãos, porque Deus talvez tenha sido com eles injusto. Mas como assim, pastor Ney? Deus injusto? Eu não falei em momento algum que Deus era injusto. E o senhor está chegando a essa conclusão? Sim. Porque a maioria de nós, irmãos, vai dizer que não temos a presença, ou não vivemos na presença de Deus, ou não entendemos ou sintamos quando pecamos, porque nós não temos tempo para estar na presença. E vocês vão convir comigo, de que também com certeza já ouviram há alguns dizendo: eu não tenho tempo. Quando eu e você dizemos, afirmamos não termos tempo, estamos apontando o dedo para Deus e dizendo: Deus, pecando de novo, dizendo: Deus, o Senhor é injusto. Como assim, pastor? Você está dizendo com essa atitude para Deus que Ele não te deu tempo suficiente para você desenvolver uma vida de intimidade com Deus e na presença de Deus. Você está dizendo para Ele: olha, Deus, 24 horas não são suficientes, porque todos receberam 24 horas. E dessas 24 horas nos deparamos com irmãos velho de igreja, caduco de igreja, caindo os dentes de estar na igreja, que não consegue passar 2 horas e 40 minutos por dia na presença de Deus, buscando o conhecimento de Deus. Arrisco dizer ainda, não conseguem passar 24 minutos na presença de Deus, estudando sobre Deus, vivendo com Deus, experimentando Deus. E arrisco ainda dizer que talvez tenha, sem sombra de dúvida, em nosso meio, no meio da igreja de Deus, homens e mulheres de Deus, que até mesmo batem no peito dizendo: sou de Deus, pertenço ao Senhor, eu sou crente, evangélico, sei lá como é que você diz, o que você seja, mas que não consegue estar na presença de Deus ao menos 2 minutos e 40 por dia. Não arrisco dizer, afirmo
há homens e mulheres de Deus, não só na minha igreja, mas nas igrejas espalhadas por aí, que tem semanas, meses, ano, que não dedicou 2 minutos e 40 para investir no seu crescimento espiritual e no seu relacionamento pessoal com Deus. Não estou falando isso hoje aqui, amados de Deus, como algoz de vocês, mas simplesmente dizer que se você se enquadra em qualquer de uma dessas características que eu coloquei, é momento de mudança na sua vida. É momento de você agora dizer: ei, tem alguma coisa que eu preciso fazer. Tem alguma coisa que não envolve nem mesmo Deus. Tem algo na minha vida, no que diz respeito ao trato com o pecado, ao trato com o próprio Deus, de me relacionar com Ele e de ter uma relação íntima e pessoal com Ele, que não depende de Deus. Há uma música até que diz: eu continuo lá. Não é assim? Não lembro qual é essa música, né? Eu continuo lá te esperando. Porque por vezes as pessoas pensam que é Deus que se afastou dela. Ele continua no mesmo lugar. Ele continua à sua e à minha disposição. Talvez foi eu e você que mudamos o nosso foco. Talvez fomos nós que não vamos mais no quarto de guerra, que não vamos mais no jardim secreto. E aí vem as expressões que as pessoas, criam para tudo isso. Não importa que nomenclatura você usa, para o lugar onde você se encontra com Deus, mas Deus está lá te esperando, meu irmão. E se você estiver lá com Ele, Ele vai te dar o fortalecimento, Ele vai lhe dar condições de você desvencilhar toda e qualquer dificuldade que possa estar enfrentando para se dedicar a Ele, para ter um tempo com Ele. Mas não venha para cá dizer que você não tem tempo, porque em dizendo isso você está sendo injusto com o próprio Deus, porque Ele te deu tempo suficiente, Ele é o dono do tempo. E você, eu, por vezes, falhamos nesse quesito de consagrar nossa vida ao Senhor. Se nós fôssemos uma igreja mais consagrada, se nessa igreja tivesse irmãos e irmãs mais consagrados, menos problema teríamos. Menos problemas teríamos. Alcançaríamos mais do que temos alcançado. Porque por vezes ficamos como que embaraçados nos embrólios daqueles que poderiam estar somando e fazendo mais do que o que está fazendo. Será que nos falta tempo? Não nos falta tempo. Afirmo com convicção, não nos falta tempo. Pensando assim, irmão, nós embarcamos, julgando o Deus Santo, pois queremos mais tempo. E entendemos que o tempo que nos foi dado por Ele seja insuficiente para que pudéssemos estar na presença dEle. E o texto que mais traz luz sobre isso e eu quero compartilhar com vocês é o texto de Isaías capítulo 6. Quando naquele dia, no templo, com o coração quebrantado por causa da morte do rei, diante de algo desesperador para o futuro daquela nação, um homem do meio do povo, chamado Isaías, ele se posiciona. Ele se posiciona, e aqui eu parafraseio ele, dizendo: ai de mim! Ai de mim! Qual foi o último dia que você falou isso na presença do Senhor? Ele continua: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem pecador, de lábios impuros, e vivo no meio de um povo pecador. Qual foi, irmão,
a última vez, o último dia em que na presença do Altíssimo você disse isso? Ai de mim, estou perdido, porque sou um homem pecador e habito no meio de homens também pecadores. Ai de mim! Ai de mim, pastor Ney, pecador. Ai de mim, homem impuro, de lábios impuros. Parecia, no primeiro momento, desesperador a expressão do profeta, dizendo: ai de mim que sou homem de lábios impuros, homem pecador, e habito no meio de homem de igual estirpe. Parecia desesperador, mas não era desesperador, irmãos, porque ele vai dizer: e os meus olhos viram o Rei dos exércitos. Aleluias. O Senhor não te quer te ver em desespero por causa de pecado, do trato com o pecado. O Senhor, quando lhe vê na presença, Ele não quer apenas ver e ouvir o seu choro, mas Ele quer gerar no seu coração, através da presença dEle, o escape, o resultado, o acerto, o ajuste, a nova direção, a nova condução. Aquele mesmo homem que havia dito que era um homem pecador e que estava no meio de homens pecadores que tinham seus lábios impuros, ele diz: ei, mas eu vi o Rei da Glória, eu tive uma experiência com Ele. E por vezes é isso que nos falta, experiência com Deus. Estamos satisfeitos com a vida medíocre cristã que vivemos, de alisar banco durante toda a eternidade cristã, salvo, sentado e satisfeito, e pronto. A vida com Deus, uma vida sem pecado, é mais que isso. Não estou dizendo com isso que aqueles que estão sentados e acomodados estão em pecado. Mas talvez seja necessário se você analisar se você não está vivendo uma vida de pecado, de negligência. Tem uma palavra melhorzinha para isso, né? Pecado de omissão. Aquele que sabe o que deve fazer e não faz. O que a Bíblia diz? Peca ou não? Não seja omisso. Entenda o seu papel no reino. Entenda o seu papel aonde você está, o seu papel de pai. O seu papel de sacerdote na sua casa. A espiritualidade da sua família depende de você, pai, que é o sacerdote. É você que precisa ministrar no coração da sua família. Por que as mulheres estão fazendo isso dentro das famílias? Porque os homens têm falhado, têm se omitido. Em se omitindo, estão pecando, estão errando, estão falhando e precisam assumir o seu papel. De igual modo, digo às mulheres: cumpra o seu papel dentro do seu lar. Leia Efésios, não vou pregar sobre isso aqui, eu não estou no encontro de casais. Mas leia Efésios. E Efésios vai dar o direcionamento para as famílias sobre como a família cristã deve lidar. E ele vai apresentar a nós a incumbência, a responsabilidade de cada uma das pessoas que se relacionam no contexto familiar. Ele disse ainda: eis-me aqui. Envia-me a mim. Ele disse que ouviu.
Ele diz que ouviu, irmãos, uma voz que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por mim? Ele diz: e logo respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Todo conserto, toda transformação, ela perpassa por um posicionamento, por um reconhecimento. Reconhecimento de nossa fragilidade, de nosso pecado, de nosso erro. E dizer: eu quero fazer, eu vou fazer, eu assumo a responsabilidade. Abra um parênteses para dizer do nosso mutirão. Que coisa maravilhosa no sábado. Que coisa maravilhosa, irmãos, foram os momentos que nós passamos ali. Trabalho pesado, formiga, né, Delma? Formiga, né? Com direito ao pastor Carmo fazendo barra na árvore. O irmão Arizomar de cabeça para baixo. A turma da pimenta fazendo chambari. Irmão Valdenor plantando um pé de manga, tocando sanfona. E nós cuidando daquilo que o Senhor nos deu. Há coisa melhor que isso, irmãos? A comunhão do povo de Deus. O povo de Deus servindo com alegria, fazendo aquilo que lhe cabe, que lhe é dito, que lhe é apresentado. Salmo 51 é o próximo texto que eu quero deixar com os irmãos. Hoje não tem projeção? Coloca para nós aí, por favor. Salmo 51. Enquanto projeta, eu vou falar sobre o que está aqui. Rapidinho. Deixa eu só encontrar. Salmo 51, irmãos. Salmo 51. Versículo de 1 a 9 vai dizer. Olha o salmista dizendo: tem misericórdia de mim. Qual foi a última vez que você pediu a Deus misericórdia pela sua vida? Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Apaga minhas transgressões. Isso é Davi, irmãos. Isso é o homem segundo o coração de Deus. Isso é o rei Davi. Versículo 2: lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Olha a conclusão que Davi chega. Pecado é perseguidor. Se você não tratar dele, se você não resolvê-lo, ele vai te perseguir até te destruir completamente. Até te afastar de Deus completamente. Contra ti, só contra ti pequei. Eu não vou pedir, mas seria interessante, né? Os corajosos para dizer assim: quem pecou contra o Senhor? Né? Você já parou para pensar quantas vezes essa semana você já pecou contra o Senhor? Não sei se eu vou conseguir chegar no ponto que eu vou dizer aqui, né? Que quando a gente peca, nós pecamos contra a lei, pecamos contra Deus, pecamos contra aqueles que estão à nossa volta, pecamos contra a igreja. E parece que quando a gente fala pecar contra Deus é pesado, né? E nem todo mundo gosta de ouvir isso, que o seu erro está atingindo Deus. É aquilo que eu disse lá no início. O seu erro, o seu pecado é traição. É traição contra Deus. Contra ti. E ele diz mais: só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas. Eu duvido que tenha alguém aqui que não tem consciência disso. Quando faz coisa que é reprovada por Deus. Tem alguém aí com dificuldade de compreender isso?
Eu duvido que haja em nosso meio alguém que não consiga perceber quando fez algo que Deus reprova. Eu duvido que tenha alguém. E qual é a dificuldade, pastor? A dificuldade é a atitude depois disso. A atitude de poder confessar. 1 de João, capítulo 1, versículo 8, 9, capítulo 2, versículo 1. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, Deus é fiel, irmão. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Só que tem um detalhe, o Senhor só perdoa pecado confessado. O Senhor só perdoa pecado confessado. Confesse ao Senhor. Apresente-se a Ele. Resolva sua causa. Tem mais? De modo que justa é a tua sentença. Olha, irmãos, isso é uma oração de um pecador arrependido. Ele está dizendo, olha, Senhor, a tua sentença é justa, independente de qual seja. Independente de qual seja, a tua sentença é justa e eu estou disposto a pagar o preço, a cumpri-la, a obedecê-la, a andar nessa direção, a fazer o processo. Passar pelo processo, viver o processo. A tua sentença, é justa a tua sentença e tens razão em condenar-me. Tu tens razão em me condenar. Razão em me condenar. A aceitação do cuidado, do zelo de Deus, perpassa por uma dependência que só é constituída ou construída quando nós conseguimos estar na presença, irmãos, de Deus. Eu vou deixar Davi, devido ao tempo, e vamos para Lucas. Lucas capítulo 5, versículo 8. Mas alguém declarando-se ao Senhor, vai dizer o seguinte: afasta de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os companheiros estavam perplexos com a pesca que tinha sido feita. Os discípulos do Senhor, orientados pelo Senhor, duvidou do que o Senhor havia dito. Mas depois eles lançaram as redes, seguiram a orientação e fizeram uma pesca grandiosa. Quer dizer com isso, irmão, de que não importa o seu erro, o seu pecado, a sua falha, o seu deslize. O que importa, irmãos, é o conserto. É você dizer para o Senhor: Senhor, eu estou aqui e eu quero ser tratado. Eu estou começando um novo ano, né? Desde o início do ano, né? Desde o dia 1º que eu estou falando sobre isso, né? Estamos começando um novo ano. Ou janeiro demorado que não termina, né? Que os irmãos não voltam de férias e tudo mais. Mas é tempo de conserto. E não é só agora, é durante todo o ano. Irmãos, a pedra no sapato, leve isso com você. A pedra no sapato. Não crie, não tenha pecado de estimação. Resolva essa situação. Resolva isso a cada dia. Eu quero que projetem mais 2 textos para eu finalizar. Projetem aí, por favor, Isaías 29, 13 e Jeremias
17, 9. A essência, irmão, do pecado, ela é descrença e dureza de coração. Quando você se deparar com alguém descrente, sabe, só jogando pedra na lua, jogando pedra em Deus, dizendo, rapaz, isso, aquilo, outro, culpando Deus. Quando você se deparar com alguém duro de coração, amargurado, não tenha dúvida, isso é resultado de pecado. Pecado endurece o coração. Pecado, irmãos, gera descrença na vida. Aí alguns podem pensar, pecado sexual, não, qualquer pecado. Não existe pecadinho e pecadão. Descrença e dureza de coração é a essência. Eu prometi a vocês que eu estaria tratando hoje da parte conceitual de pecado. Depois a gente continua falando sobre mais coisas, né? Mas hoje é nisso que nós queremos focar. O Senhor diz, esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam só é feito de regras, ensinada por homens. Religiosidade, tradicionalismo, apego. Já contei para os irmãos a minha experiência em Roma, lá no Vaticano. Um cemitério, uma morbidade. Vibrei muito aqui agora há pouco, Harrison, né? Claro, todos os louvores foram adoração, mas aquele louvor ali mais pop, né? Estilo Harrison, né? Ali, né? Aquilo é a essência de Deus em nós, né? Nós não estamos moribundos, nós estamos vivos. E a igreja viva, irmãos, ela não é atingida pelo pecado. Ela vence o pecado. O mundo não tem poder sobre nós. Nós é que temos poder sobre o mundo. É nós, irmãos, que vamos, como os discípulos, alvoroçar o mundo. Aqueles que alvoroçaram o mundo chegaram até nós. Fez com que Cristo chegasse até nós. Aí ele chegou em nós e fez o quê? Estacionou. Parou. Porque mesmo dizendo, como o texto, dizendo que Cristo está em nós, de que Cristo é a essência da nossa vida, nós não conseguimos operacionalizar isso para fora. Por quê? O texto está dizendo que isso é só gogó, da boca para fora. Religiosidade. Mas eu tenho 20 anos de crente, e daí? Mas eu tenho isso. Mas eu sou isso, eu sou aquilo na igreja. Nada. Na dica de nada. Quem é você em Cristo? Isso é o que importa. Quem é o pastor Ney em Cristo? Quem sou eu em Jesus? A minha relação com Ele está gerando frutos. Frutos que permaneçam. Frutos dignos de arrependimento. O coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa. E sua doença é incurável. Era o outro. Quem é capaz de compreender? Eu ia repetir o outro texto, mas já foi. Era só 29. Ou melhor, já é Jeremias. É isso mesmo. O coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa. E sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Irmãos, cuida do seu coração. Permita que o Senhor entre no seu coração. Permita ser transformado. O texto vai dizer, troque esse coração de carne por um coração, né? Um coração de pedra, né? Por um coração sensível, disposto a aprender de Deus, a viver de Deus, a experimentar de Deus. Não nos esquecendo, amado, de que o pecado, ele é tanto
pessoal como social, individual e coletivo. Nós pecamos, nós erramos como igreja, quando juntos tomamos uma decisão que não agrada a Deus. E muitas vezes essas decisões, elas são orientadas por pecados e posicionamentos individuais nossos. Por vezes do pastor, por vezes da liderança, por vezes de um grupo específico, de um ministério e por aí vai. Mas nós não vamos jogar a toalha, irmãos. 2024 é um ano de vitória, é um ano de bênção. É um ano quando nós vamos conquistar. É um ano quando nós vamos alargar as tendas. As estacas vão ser esticadas. Não só do ponto de vista material, mas espiritual. Nós vamos crescer em 2024. Nós vamos ganhar alma para Jesus em 2024. Nós vamos cuidar de mais gente em 2024. Mas para isso nós precisamos passar por todo esse processo de reflexão sobre nosso relacionamento com Deus, nossa dependência dEle e nosso viver com Ele. Então o desafio de Deus a nós nessa noite é que nós estejamos pensando sobre isso. Sobre a vida de pecado. Sobre o pecado em nós. Os efeitos do pecado, irmãos, são escravidão moral e espiritual. Não seja você um escravo espiritual e moral de Satanás nesse ano, mas seja liberto por Cristo Jesus, nosso Senhor. Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15 vai dizer: cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando essa o atrai e seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não morra. Não morra, meu irmão. Não morra, não permita que o pecado dirija a sua vida. Não há como encerrar essa mensagem sem lembrar aos amados de Deus do episódio trágico ocorrido pelo primeiro casal, ainda no Gênesis. Não precisa eu ler o texto, não precisa eu contar a história que é do conhecimento de todos vocês. Dizendo, amados de Deus, de que para pecado existe também consequência. E as consequências, elas são danosas. Sobretudo quando ela atinge esse aspecto último tratado no texto que apresentei. Pecado gera a morte. Morte espiritual e, por vezes, também morte até mesmo física. Vigia. Prepare para encontrares com o Senhor teu Deus. Porque esse dia, essa hora vai chegar. E quando essa hora chegar, nós vamos estar prontos, de mãos limpas, para apresentar ao Senhor. O Ministério do Louvor já se dirige aqui à frente. E eu queria, antes de orar, convidar. Entenda que o pastor não quer constranger ninguém. Mas eu quero desafiar homens e mulheres de Deus corajosos, que entendeu a mensagem de hoje, se identificou com ela entendendo que você precisava ouvir essa palavra, e que a partir de hoje você vai tomar um posicionamento na sua vida, que a partir de hoje você vai prezar por sua vida devocional, por sua vida com Deus, por seu relacionamento pessoal com Deus, de maneira que você se fortaleça para extirpar de uma vez por toda o pecado que te persegue. Há alguém nessa noite que deseja fazer esse compromisso? Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Quero orar por você. Não se constranja. Não se constranja. Se você entende que você deva fazer isso, faça. E nós vamos orar para que Deus cuide da sua vida. Há mais alguém, irmãos? Se houver mais alguém, venha, eu quero orar por você. Nós não estamos aqui nessa noite brincando de pregar, nós não estamos brincando de nada, nós estamos falando de coisa séria. Trato com o pecado, trato
com uma vida devocional de consagração ao Senhor. Só assim nós vamos conseguir cumprir o propósito de Deus. Feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Paizinho querido, estamos nesse momento, intercessão aqui, os intercessores. Estamos aqui, Senhor, nesse momento, na Tua presença. E queremos, Deus, em nome de Jesus, apresentar nossa vida, Pai, diante do Senhor. Nós hoje, ó Deus, estivemos tratando, ó Pai amado, de um assunto bastante importante para a vida, para a saúde espiritual da igreja de Deus nesse lugar. Pai amado, que nós possamos dar um basta, Pai amado, no nosso erro, no nosso discurso de que não temos tempo, Senhor. O Senhor não é injusto, o Senhor nos deu o tempo suficiente. Nós é que temos falhado em não nos consagrarmos e não fazermos o que precisamos fazer. Por isso, Deus, apresentamos nossa vida como igreja diante do Senhor. E quero, ó Deus, em nome de Jesus, apresentar a vida dos nossos irmãos que aqui estão diante do Senhor, corajosos no Senhor, que estão, ó Deus, aqui dizendo: eu quero melhorar, eu quero me consagrar mais, eu quero alcançar o centro da vontade de Deus. Eu não quero mais viver como tenho vivido, mas eu quero viver vida melhor com o Senhor. Ó Deus, tenha misericórdia de suas vidas, tenha misericórdia de nós. Conduza, Deus amado, o teu povo em sua presença. Pai amado, que nesse ano de 2024 nós tenhamos convicção de que precisamos melhorar, de que precisamos cuidar daquilo que não temos cuidado, Senhor. De maneira, Pai, que nós sejamos edificados no Senhor e que a tua obra seja completada em nós, porque temos a plena convicção, como diz a palavra, que nós somos a obra inacabada do Senhor. Complete em nós, Senhor, a tua obra. Nós oramos, Deus, agradecidos, apresentando a sua igreja diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor.